Oi, tudo bem? Tudo bem. Como que é seu nome? Ivete. Quantos anos você tem? 55. Vou começar a fazer as perguntas para você. Com o que você trabalha? Eu atualmente sou psicóloga e sou professora universitária. Você sempre pensou em fazer isso? Acredito que sim, porque eu comecei a pensar em fazer psicologia já no ensino médio. Ah, que legal. Então, acredito que sim. Sim. Como que foi sua trajetória até aqui? Olha, ela foi bastante interessante. Eu falei para você que eu me interessei pela psicologia no ensino médio. Então, eu fiz, na verdade, uma formação para ser professora de crianças. Então, eu fiz o ensino fundamental. Sim. E depois tinha uma formação que tinha o nome de magistério. E lá no curso de magistério, que era essa formação para professores, tinha uma professora que era psicóloga. Então eu achava muito interessante as aulas da professora e a partir daí eu comecei a ter o interesse em estudar psicologia. Então terminei o ensino médio, trabalhei um tempo como professora de ensino infantil e aí fiquei um tempo na área da educação, aí por quase 9 anos, e só depois que eu resolvi vir para a área da psicologia, de verdade, né? Legal. De fato. Sim. Você teve muita dificuldade para chegar onde chegou? Você perguntava sobre a minha formação, né? Então, até contar um pouquinho, talvez, né, dessa formação. Hoje eu sou doutora em psicologia, fiz doutorado na Universidade de São Paulo, com uma bolsa que favoreceu que eu tivesse, né, uma estadia em Paris. Então, uma parte desse doutorado eu fiz em Paris, na França, por conta, né, dessa parceria que a USP tem, né, com outras universidades. Então, hoje eu sou uma professora, doutora em psicologia, né? Então, com isso eu também trabalho com pesquisas, eu faço trabalhos de consultoria para empresas, presto serviço para uma empresa argentina na área de consultoria, fui gestora de curso de psicologia, coordenadora da clínica escola de psicologia da universidade. Então, na verdade, são muitas atividades, muitas tarefas, mas que vêm dessa formação inicial da psicologia. Então, quando você pergunta se foi difícil, sim, ela é bastante trabalhosa, né? A gente sabe que a gente sabe que a carreira, principalmente essa carreira mais voltada para estudos, que a gente chama de carreira acadêmica, ela é muito solitária. E aí, claro, pensando o trabalho de vocês, pensando a carreira solitária, eu também sou uma mulher negra no Brasil, né? Então, uma carreira solitária, uma mulher negra. Eu não venho de uma família abastada, mas também minha família, eu venho de uma família grande, de muitos irmãos, e que eu comento sempre que todos tiveram estudos de nível universitário, todos tiveram essa possibilidade, nem todos seguiram o caminho, né? Mas tivemos a chance de estudar porque eu venho de um pai e uma mãe que valorizavam muito a educação. Então, eles tiveram sempre a ideia de que era através da educação que a gente, de fato, ia conseguir ter bons lugares na vida, né, qualidade de vida melhor. Então, a gente sempre estudou muito. Então, desde sempre a gente estuda, né? Mesmo meu pai e a minha mãe não tendo concluído nem o 4º ano do primeiro grau, sabe? Mas sempre incentivando bastante. Então, quando você pergunta se foi difícil, sim, difícil. Porque como estudar e ter estes empregos que eu te descrevo numa sociedade apoiada em questões muito relacionadas ao racismo estrutural. E aí vou me fazer explicar. Então, quando você me perguntava, e aí pensando até no trabalho de vocês, de fato não foi muito fácil por ser uma mulher negra numa sociedade aí sedimentada, apoiada em questões relacionadas ao racismo estrutural. Então, os acessos não foram muito fáceis. Por exemplo, eu te falei da minha formação. Eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz o doutorado lá e o mestrado na Unesp, lá em Assis, né? Mas aí eu conto sempre que, enquanto negra brasileira, eu sempre achei que eu não teria espaço nestes lugares para estudar. Eu cresci sempre, nasci na Zona Leste de São Paulo, fiz a minha graduação numa universidade particular e a gente sempre entendeu, quando eu digo a gente, é porque isso tem essa questão do racismo estrutural, de que o lugar do negro não era, né? Não eram estes lugares ditos os melhores. Então, as universidades melhores não eram voltadas para este público. Vocês não são inteligentes o suficiente para estar nestas universidades. Então, ter vindo de uma família
né, de um casal de pais que sempre me incentivaram a estudar e sempre me ensinaram que isso não era verdade, então isso já fez muita diferença, né? E mais adiante, ter vindo estudando, né, trabalhando, e aí também tem uma questão importante, né? Eu conheci um companheiro que estudava numa universidade pública, estudava na USP, e aí foi me mostrando esses caminhos também, dessa possibilidade de que não, vocês têm que vir, a universidade é de vocês, isso também é possível. Então foi só quando eu comecei a acreditar de verdade, né, na minha capacidade, na minha competência, que eu comecei a ocupar estes lugares. Então, de novo, né, foi difícil? Foi, porque para eu conseguir chegar, né, nessa formação, nas atividades que eu desenvolvo, eu tive que ser capaz de passar a acreditar que eu também tinha competências tão iguais quanto as minhas colegas de classe, colegas de sair no final de semana, porque a gente vem de uma história cultural e social que nos diz que nós não somos iguais, nós não temos as mesmas competências. Sabe? Então foi só quando eu virei essa chave, e mesmo assim, eu virei a chave, mas a sociedade não virou. Sim. Então, aí você, voltando, né, das dificuldades, tive facilidades, claro, mas as dificuldades é você sempre ser confundida com trabalhadores que não são os trabalhadores do cargo que você ocupa. Sim, né? É a mesma coisa que o Orlando falou pra gente. Isso mesmo, né? Então, primeiro dia, quando eu passei no doutorado na USP, me lembro que o pessoal que trabalhava na limpeza, o pessoal da faxina, eles ficaram tão felizes, eles vieram me dar parabéns, porque agora a gente vai ver alguém aqui muito parecido com a gente, né? Então as secretárias, eu lembro que foi um dia muito alegre para todas, né? Por quê? Porque era uma questão muito difícil, né? Víamos estrangeiros, mas não víamos brasileiras naquele departamento, que é o departamento de psicologia clínica, né? Naquela época, não sei se isso mudou, mas isso não era algo comum. Então foi... E aí o dia a dia vai sendo esse, né? Então mesmo as pessoas que te encontram, me lembro de participar da banca de defesa de mestrado de um colega e a família me perguntar se eu era secretária do instituto. Nossa, né? Eu fui conversar, fui parabenizar a família, porque eu estava na mesma sala assistindo, me apresentei, a família meio que não escutou a minha apresentação. E me cumprimentou, não que a secretária tenha problemas, e ser secretária eu também não teria, mas para esta pessoa era impensável que eu estivesse ali ocupando uma formação acima da formação do filho dela. Então, sabe essas pequenas coisas, né? Frequentemente no trabalho, então até no próprio consultório, né? Já trabalhei em diversas clínicas, institutos renomados na área da psico-oncologia. E aí, quando você encontra o paciente ou vai buscar o paciente na sala de espera, ele pergunta se o profissional vai vir atendê-lo. Com certeza você não é a psicóloga que vai atendê-lo. Na universidade, questões importantes, né? Já aconteceu de eu trabalhar numa universidade e nas primeiras semanas entrar na sala de aula, a turma está lá brincando na mesa do professor, eu entro, eles continuam brincando na mesa do professor, porque entendiam que eu era uma aluna, e mesmo que eu estivesse me dirigindo para a mesa do professor, possivelmente seria um trote. Então, coisas desse tipo, sabe? Então, essas são as dificuldades. Por que são as dificuldades? Porque dependendo, se a gente não tiver clareza da sua competência e do que você é, a gente desiste. Então, porque elas são dificuldades muito dolorosas. Né? Assim como eu já tive a alegria de ter aluna ou alunos, mais do que uma vez, mas uma foi muito marcante, de terminar a aula, o pessoal saindo, ela vir até a mesa e falar: professor, eu estou extremamente feliz hoje. E eu: mas por que você está tão feliz? Porque pela primeira vez na minha vida eu vou ter aula com uma mulher negra. Né? Nossa. Então isso para mim é uma coisa maravilhosa. Né? Queria muito te agradecer, te dizer que você vai fazer muita diferença na minha vida. Era uma mulher branca. Então, esse tipo de coisa vai mostrando pra gente que, de fato, sabe? É difícil, mas é um caminho que é possível. Quantas pessoas negras trabalham com você hoje? Hoje, de trabalho? Eu tenho cuidados, eu não sei te responder com precisão, sabe? Porque hoje a questão do ser negro também tem uma relação com a autodeclaração. Então, eu não sei entre os meus colegas quem se autodeclara preto ou pardo, né? Mas visivelmente eu diria que eu não tenho mais do que, num grupo de trabalho de 45 pessoas, eu não devo ter mais do que
duas ou três pessoas. Sim, nossa. Né? Se você perguntar nas salas de aula, em que eu dou aulas, é muito raro a presença de pessoas negras com a pele retinta como a minha. Então é raro, raríssimo, né? Quando eu vejo, eu consigo dizer um ou dois. Então, numa sala de 60 alunos, eu chego a não ter salas com ninguém com a pele retinta, né? Quando eu digo retinta, é uma pele negra mais escura, porque isso vai fazer uma diferença também bastante importante. Eu acho que vale a pena também comentar. Existe uma questão racial, mas também no Brasil de cor de pele, né? Então, é um número muito pequeno, né? E que nos faz pensar sobre a ideia das cotas, das ações afirmativas, que é uma outra discussão. E que sempre, quando alguém me faz esse tipo de pergunta, Amanda, eu brinco sempre, principalmente porque essas perguntas elas vêm quando a gente está em grupo grande, no auditório. Eu sempre peço para as pessoas, né, olha, você está me perguntando sobre ações afirmativas, políticas de cotas, então dá uma olhada aqui, conta para mim, quantas pessoas negras você está vendo nesse auditório? Quantos negros estão aqui na sala de aula? Aí você me responde, né, de fato, e a gente conversa sobre o que são ações afirmativas. Né? Muitas pessoas já duvidaram da sua autoridade? Sim. Em que sentido? Então, do seu trabalho mesmo, assim, de duvidarem muito de você estar ali, tipo, você ser psicóloga, assim, doutora. Sim, né? As pessoas, elas não falam, e aí isso é uma questão grave no nosso país, porque o preconceito racial ou a discriminação no Brasil, eu sempre penso que, aliás, que o Brasil é um país que ele acaba sendo muito cruel, talvez mais cruel do que em outras sociedades onde existe uma divisão clara racial, né? Aqui, como não é clara, é difícil de ser apontada. Como não é clara, é difícil de ser nomeada. Então, dificilmente eu consigo dizer para minha colega, olha, você está sendo racista, você está me magoando, você está ofendendo, sabe, a minha história. Por quê? Porque nunca é muito claro. A gente nunca consegue ver, nunca consegue nomear. Mas isso está nos olhares, né? Então, que olhares são esses? É o olhar, né, que te faz não colocar foto num currículo, né? Eu recentemente passei a colocar foto no currículo meu, porque eu não colocava, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que numa seleção a sua cor ela faz diferença. Quando fui nomeada para ser, por exemplo, a gestora do curso, ouvi vários comentários, né, comentários muito sutis, mas que duvidavam dessa capacidade, sempre sugerindo que ali talvez tivesse uma relação de favorecimento, né, uma relação que seria puramente política, né, e não, mesmo que política, mas também baseada na competência individual, com relação à própria contratação ou ao meu currículo, né? Então, quando eu conto o meu currículo, as pessoas se espantam. Talvez se eu fosse loira de olhos azuis, não causaria espanto e achar normal, né? Então, por que as pessoas se espantam? Falam, nossa, nossa. Então, esse espanto, ele já traduz muito, né? Esse espanto diz muito. E aí lembrei de uma passagem também importante quando você fala de duvidar, né? Eu lembro que eu fui convidada para substituir uma professora num curso no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu estava para ir já, passagem aérea comprada, hotel já definido, ela me liga e fala, eu vou te contar uma coisa, porque eu estou indignada, mas eu queria saber o que você acha sobre, inclusive, com relação à minha resposta. A fulana de tal lá, da região onde eu ia, me ligou e falou assim, você avisou as pessoas que a Ivete é negra? Nossa. E aí eu não sabia o que responder. Por que eu tinha que avisar? Então eu queria que você me dissesse porque eu tinha que te anunciar, né? E a gente conversou sobre isso, né? E aí ela ter me dito, né, eu achei importante ela me dizer, porque ela veio também me perguntar como se posicionar, mas ao mesmo tempo me dizer que isso acontece porque eu também não saberia. Então, quando você me pergunta se as pessoas duvidam da minha capacidade, com certeza, porque se eu fosse loira de olho azul, essa pergunta jamais pairaria. Ou se eles tivessem certeza da minha capacidade, a minha raça, o cor, não faria a menor diferença nessa minha ida. Então, se é preciso avisar, é porque isso vai fazer diferença na minha ida. Você está questionando a minha competência, né? Então, sim. O que você acha sobre a democracia do Brasil e a desigualdade racial? A democracia e a desigualdade racial, né?
Primeiro, sempre a democracia, para mim, é importantíssima, né? Que bom que a gente vive num país onde a gente tem, sim, espaço de fala, lugar de fala. Eu estou observando vocês fazendo aqui um trabalho, né? Aí no ensino médio, então um trabalho que discute um tema que eu diria que é um tema bastante um tema bastante delicado na nossa sociedade, porque ele não é dito assim como vocês estão dizendo. Então, por exemplo, vocês estão sendo bastante ousadas, imagino, entrevistando pessoas que têm um posicionamento crítico, uma crítica na fala bastante ousada, né? Então, ou seja, né, penso que só a democracia está fazendo com que, inclusive, vocês tenham este trabalho na formação de vocês. Então, o que a gente tem que ficar muito atento é que a gente tem que prezar, de fato, por essa movimentação e por este olhar que temos no nosso país, que é estarmos dentro de uma democracia, né? E aí, quando a gente pensa a questão racial, aí vem uma outra questão histórica, né? Nós temos uma história, né, da própria colonização, uma questão histórica do nosso país, onde a discriminação racial, eu diria até de outros tipos também, ela sempre esteve muito presente, principalmente nas relações de poder que vão organizando a nossa sociedade. Então, se a gente pensa, né, no período pós, né, abolição da escravatura, né, como os negros foram tratados, aliás, como eles foram trazidos para o país, como a população negra, povo africano, como eles vieram para o país, como eles foram tratados quando veio a abolição da escravatura e como foram tratados, por exemplo, os imigrantes que foram recebidos no início do século. Se a gente voltar lá para o início do século XX e também observar os movimentos eugenistas, né, que prezavam pela extinção do povo negro, da raça negra, temos ali uma ferida muito delicada. E aí a gente vai vendo um país que vai se construindo a partir de uma história de muita desigualdade e desrespeito. Aos negros resta as periferias das grandes cidades e aos novos que estão chegando as melhores terras. Mas meu povo trabalha muito, eles vieram, eles sofreram, eles trabalharam. Os negros trabalharam muito por essa sociedade. Os negros ajudaram muito esse país a se desenvolver, né, em períodos muito remotos. E aí, nesse momento da história, lá atrás, estes lugares de respeito e importância não foram dados. E a sociedade foi se acomodando assim, né? Então, quando a gente pensa a questão da democracia, a gente vai vendo que, enquanto organização mais ampla, temos aí mecanismos que vão favorecendo uma vida bastante digna e igualitária para todos. Mas depois a gente vai vendo que isso também vai se perdendo e tendo uma questão importante, que aí vai marcando diferenças. É uma democracia que às vezes parece, né, que preza pela igualdade, pela equidade, né? Então todos nós temos que ter o mesmo acesso, mesmas condições de alimentação, de transporte, direito de ir e vir. E aí chegamos ao século XXI e eu digo para você, Amanda, que nós observamos que, por exemplo, o negro não tem o mesmo direito de ir e vir que um branco, né? Se o menino negro estiver aqui embaixo na minha calçada e resolver correr até a esquina para pegar um ônibus, é provável que o pessoal da guarda o pare e pergunte por que ele está correndo, para onde ele vai. Se for um menino branco, com a mesma vestimenta, correndo para pegar um ônibus, dificilmente a gente vai parar de observar, né? A guarda vai deixar, né? A polícia vai observar e ver, só para confirmar se era para o ônibus que ele ia. Eu não, eu já parto do princípio de que não é para o ônibus que eu estou indo. Então eu estou falando que nós não temos o mesmo direito de ir e vir, né? E isso não é mimimi. Com relação ao trabalho, né? Então, a mesma condição, por que questiona o meu diploma e a minha formação e não questiona a da minha colega? Né? Então, porque eu já parto do princípio de que a você não cabe este lugar. Então, se a gente está falando de democracia e de igualdade, então isso é muita diferença. Se a gente pegar o mapa da violência, dados recentes vão apontar que o número de jovens negros mortos na periferia e mortes violentas, ele é muito maior do que de jovens brancos. E isso se repete todos os anos. Então, por que jovens negros são mais mortos do que jovens brancos? Porque se envolvem mais em crimes violentos, é óbvio, né? Não, não é óbvio, né? Tem alguma coisa errada nisso. Onde está esse jovem? Que olhar a sociedade tem para ele? Quais são as condições de acesso, lazer, saúde, dignidade e respeito? São as mesmas? Então, como é que a gente pensa a democracia num país democrático, com igualdade de direito, acesso,
com dados tão alarmantes ou com situações pontuais e tão alarmantes. Então, acho que a democracia racial, ela tem que ser repensada, né? Se a gente pensa num país igualitário, preza pelo respeito à dignidade, um país que é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um país que tem uma Constituição cidadã que vai falar sobre isso. Então, a gente precisa repensar muita coisa. Obrigada, Ivete, é só isso.